Origens. O Papo de Homem começou antes de existir uma lista de discussão no Yahoo. Era uma lista de discussão sobre qualidade de vida, estilo de vida, qualquer baboseira sobre o olhar dos homens. E esse grupo começou com 6 pessoas. Era uma lista de e-mail com 6 pessoas que foi crescendo só por indicação, só por boca a boca, só por recomendação. E essa lista cresceu, se tornou um fórum antes mesmo de surgir o site. E muito do que a gente fazia era lidar com questões, ora de fórum prático, ora de fórum filosófico, questões ora ogras, ora intelectuais, ora mais densas, ora mais leves, como essas que vocês estão vendo ali. Desde como se cozinha ao que seria ser homem hoje. Esse aí foi o Papo de Homem no primeiro dia, é o início. Quando a gente veio à luz, veio ao mundo. Isso é uma tela com o nosso crescimento entre 2006 e 2011. E o que tem mais emblemático nessa tela? O nosso crescimento não foi astronômico, o nosso crescimento foi muito baseado no boca a boca, muito em recomendação, muito baseado na qualidade do conteúdo. A gente sempre quis se pautar pelo que as pessoas precisam ler, pelo que elas realmente precisam ler hoje. E não só o que elas querem, não cair no caricato, não cair no clichê do que seria um veículo para homens. Então, o nosso crescimento sempre foi muito pautado na recomendação. Primeiro escritório, história 2006, 5 mil visitas por mês. 2007, 150 mil visitas. 2009, 750 mil. E hoje? Hoje a gente tem 1,5 milhão de visitas, notícia, prêmios, algumas coisas que rolaram ao longo desse tempo. Eu vou me acelerar um bocado, porque a minha ideia aqui é ser tão breve quanto possível na fala, para poder escutar perguntas de vocês na sequência. Então eu pretendo gastar algo no máximo como uns 15 minutos. Outro ponto importantíssimo, eu vou passar por 9 pontos na construção do que a gente fez. Ter uma liga de produtores em torno do Papo de Homem. E essa liga... Vocês estão conseguindo escutar? Porque eu tenho a impressão que está mega difícil. Tá dando? Tá. Essa liga de conteúdo ela não foi paga. Essa liga de conteúdo são pessoas que têm afinidade com a proposta de explorar uma linguagem direta com o masculino, de poder falar sem firulas, de poder falar sem frescuras. Tá ficando difícil, né? Eu vou tentando falar. Eu vou compartilhar alguns dos princípios editoriais que nos ajudaram. Então, o primeiro deles, que nos norteia até hoje, é provocar, é criar, é construir um conteúdo transformador. E o que é um conteúdo transformador? Um conteúdo transformador é capaz de tocar as pessoas, de afetar, de provocar real reflexão. Ele não só para na ideia de entreter, de informar, mas ele é pensado para ir além. Como que o conteúdo consegue atravessar e dialogar com os seres humanos que estão do outro lado do computador. Em torno disso, a gente trabalha com uma linha sem tabus, sem firulas, ácido, humor negro, alto crivo. Então a gente não tem problema de discutir nenhum assunto lá. E isso tem nos norteado até hoje. Está um pouco desconfigurado aqui porque trocou de lap, perdão. Outro princípio muito importante, a gente sempre trabalhou com construção de marca desde o início. Então nunca foi algo feito por os cocos. Desde o início o Papo de Homem foi pensado para ser algo grande. Desde o início a gente pensou que queria afetar o tecido da cultura masculina. E não que a gente estava simplesmente criando algo aleatório. E esse pensamento, desde o início, esse pensamento estratégico por trás, faz toda a diferença na empreitada. Avançando, o que a gente chama de fala de coração. Como que a gente conseguiu ter mais de 500 colaboradores ao redor do mundo que não são pagos para escrever? Todo mundo que escreve ali, escreve porque tem vontade, escreve porque tem tesão, escreve porque crê no que faz e tem repercussão disso, e tem retorno. E isso faz toda a diferença entre se tocar um projeto de Editora Abril, de Editora Globo, versus tocar algo que consegue dialogar e se conectar com outras pessoas. E o que elas realmente querem dizer, mas não tem local para dizer. Isso é muito importante. Hoje as pessoas procuram local para dizer coisas e elas não encontram onde dizer. Não há plataforma para comunicação real. É muito cômico, é muita comédia, é muito meme, é muita coisa rápida. E há uma escassez muito grande de espaços para trocas com substância. E a gente procura ser e construir isso. Avançando, todos esses pontos foram perpassados por uma postura de negócios muito séria.
Então a gente criou a campanha pela transparência online em 2007, quando ninguém identificava ações publicitárias. A gente criou um selo junto com o Dinheirama, que foi rapidamente adotado por mais de 100 veículos. E pode ser estranho dizer isso agora, mas a primeira reação que a gente teve foi a principal agência que trabalhava com a gente falou que a gente ia entrar na lista negra, porque nenhuma marca mais queria anunciar em um veículo que identificava que era propaganda. Isso pode parecer um absurdo, mas há 5 anos atrás era a realidade. A gente criou uma rede de mídia de veículos voltados para homem, que já trabalhou com todas essas marcas que vocês veem ali na tela. A gente criou um guia de boas práticas para mídias sociais, que é como a gente trabalha, e a gente divulgou isso, teve mais de 5.000 downloads entre agências, veículos e parceiros. E aqui entra algo muito importante, que é a fala que eu venho insistindo. A diferença entre o que as pessoas realmente precisam e o que elas querem. Hoje a internet é povoada por um bando de ruído, por toneladas e toneladas de ruído, por comunicação sem significado, sem qualidade. E o que a gente procura fazer é aumentar a taxa de sinal para ruído, é ter mais sinal e menos ruído. E como é que isso se dá na prática? Esses 10 artigos são os 10 mais lidos da história do Papo de Homem. Por quê? Porque as pessoas procuram essas baboseiras no Google. Sexo, anabolizante, putaria e por aí vai. Isso é o que as pessoas acessam aleatoriamente, que traz muito acesso. Isso aqui é o que a gente tem feito e nos dado muito gosto. Homens que você deveria conhecer. O Pedro Tax foi o cara mais jurado de morte no Mato Grosso. Esse texto aqui virou uma corrente e foi instrumental na eleição do Pedro Tax, que hoje é senador. Esse texto aqui foi peça instrumental na política para mostrar quem era esse cara, que não tinha verba e que estava se lançando politicamente. Voto nulo e voto branco, como funciona? Quebrar mitos, falar de realidades silenciosas, falar de dinâmicas profundas. Falar sobre carreira internacional. Esse autor aqui, ele é consultor da ONU e ele colabora com o Papo de Homem. E ele grava vídeos e coisas porque ele acredita no que a gente faz e a gente quer dar voz a esse tipo de conteúdo. A gente fez uma conversa com o John Casablancas, o criador da Elite Models, um papo de 1 hora com o cara em profundidade. Coisas com marcas, o DNA estético que a gente cria, a gente expõe para os leitores. O Git, que é um dos nossos principais autores e editores, o cara é um filósofo, músico. A nossa equipe editorial ela tem escritores, filósofos, músicos, bancários. A gente não puxa para dentro da casa jornalistas com visões fechadinhas, encaixotadas. A gente traz pessoas que têm coisas a dizer, que querem explorar, que estão explorando na vida delas coisas reais. É isso que a gente coloca para dentro hoje do Papo de Homem. A gente fez a única cobertura do SW pelo ponto de vista de um cadeirante. Era um evento de sustentabilidade, etc. Só teve uma cobertura feita por uma pessoa, de alguém na cadeira de rodas, que é um autor do Papo de Homem. Ninguém mais fez isso. Que é o Danilo Freire, que está ali na cadeira de rodas. Um pouco falando de profissionalização da equipe. Muitas pessoas imaginam que, às vezes, 2 ou 3 ou 4 pessoas fazendo isso de uma maneira mambembe. A gente tem uma casa com 20 pessoas. Essa é a nossa estrutura hoje. Então, esses são os núcleos que a gente tem hoje dentro do Papo de Homem. Se a gente vai fechar um contrato de R$300 mil com Natura para produção de conteúdo para eles, a gente precisa ter RH, precisa ter jurídico, precisa ter contabilidade. Essa visão profissional é muito escassa hoje em quem produz e cria projetos para a web. E é algo que nos norteia muito desde o início também. Óbvio que isso não tinha. Dando para vocês uma escala, o Papo de Homem tem 5 anos e meio. Até 2 anos atrás eu ainda trabalhava em agência, ainda precisava me sustentar fora dali. Então foram mais ou menos 3, 4 anos até conseguir criar um colchão, criar um chassi que nos permitisse deslanchar. Então isso daqui também não foi do dia para a noite, mas era a visão que a gente tinha desde o início. A busca por sermos profissionais, por nos tornar referência. Isso é a mesa central lá do Papo de Homem. A gente tem uma casa, então tem uma mesa que é o principal móvel, onde a gente come todo dia. A gente tem uma cozinheira que é fenomenal, ela faz comida pra gente todo dia. O projeto de Natura, eu vou passar bem rápido. Então aqui tem a noção do reinvestimento constante. A gente vive no 0 a 0 até hoje, isso quando não está no negativo. O pensamento sempre é como aumentar a estrutura,
como dar um up no site, como contratar designers, como contratar programadores, como aumentar a qualidade da equipe que tem na casa para atrair cada vez pessoas mais fodas e mais gabaritadas. Então, a noção do reinvestimento constante em detrimento do lucro rápido também é algo que a gente preza muito, porque a gente está mirando no longo prazo. O que a gente tem hoje é só o começo de onde a gente pretende chegar. Isso aqui é um pouco do ecossistema. Eu vou passar só clicando, porque é muita coisa. Tem várias coisas em torno do Papo de Homem hoje. O portal é o principal braço. Então, tem a rede de mídia, Escribas, a Cabana, eventos, pesquisa, custom publishing, selo editorial. Escribas, que formam novos autores, a loja onde a gente cria e vende produtos com os quais a gente dialoga com o nosso público. Então, esses posters são de uma coleção chamada Arte para Macho, que é para abrir uma discussão de estética com homens. Projetos experimentais como Fuck Music, que não tem nenhuma ligação com marcas, e que a gente fez só para ver o que ia dar, e que deu mais de 1 milhão de visitas. Mais de 300 mil da Polônia, sabe-se lá como. A Cabana, que é o nosso dojo de crescimento. A gente faz uma série de coisas lá dentro, de eventos. Livros. E aqui entra uma coisa muito importante, que é a nossa noção de propósito. A gente acredita que o que a gente está estruturando no Papo de Homem é construir uma estrutura de negócios em favor de uma visão, e não o contrário, e não fazer uma visão que gere o melhor negócio possível. A estrutura, o raciocínio é inverso, é como criar o negócio que seja o mais proveitoso e o mais amplo possível para beneficiar e amplificar a visão. E a visão gira em torno de um propósito que está... Tem um vídeo que eu vou tentar passar logo depois. Eu acho que talvez o áudio não vai colaborar, mas essa imagem aqui conta muita coisa. Essa imagem é o que a gente chama hoje da nossa constelação. E a grande ideia por trás do Papo de Homem, se eu não ficasse falando aqui só de site, é... A gente tem ali o que a gente entende como um círculo de confiança. E um círculo de confiança é um local que amplifica a visão e a vida de qualquer pessoa. Então é muito diferente de nos colocar numa posição de ensinar como fazer bem ou como fazer melhor. A gente explora. Essa é a nossa posição, é criar um círculo de confiança onde se possa dizer qualquer coisa. A gente publicou dia desses uma matéria que foi espetacular, de um relato de um leitor em que ele dizia: queria ser hétero, mas não consigo. Isso poderia virar um artigo de pilhéria. E a gente fez uma puta reportagem, um puta mergulho em torno dessa história. E essa história, que também poderia ser ridicularizada após publicada, gerou uma discussão espetacular, porque a gente cultivou ali dentro uma comunidade que está aberta e disposta a dialogar sem frescura e sem amarras. E isso hoje é muito raro. Não, é como se não existisse espaço para conversar sem preconceito. É como se até entre os nossos amigos a conversa fosse sempre presa e cheia de amarrinhas. E eu gostaria de encerrar dizendo que ao longo desses 5 anos a gente já dialogou com mais de 30 milhões de pessoas e transformou isso em um negócio. O faturamento bruto ano passado foi de 1,2 milhão. Então movimenta uma série de pessoas, uma série de coisas, trabalha com uma série de marcas. Então essa é uma história bem breve, bem resumida de como que a gente fez para pegar uma ideia, uma visão lá no comecinho e transformar em algo hoje que a gente acredita que é o começo de algo muito maior, que é abrir esses espaços de diálogo, que é criar uma plataforma narrativa autêntica e visceral para homens, para lidar com o masculino e para lidar com o humano, porque se lida com o masculino, se lida automaticamente com o feminino e com todas as questões correlatas. Eu não tenho um vídeo aqui. Quem quiser o vídeo, depois eu posso passar, está no meu outro laptop. Eu gostaria agora de abrir para perguntas. Eu trouxe 2 livros do Papo de Homem que eu quero presentear para quem fizer as melhores perguntas. E isso é um pouco, bem breve, do que é a história de 5 anos de Papo de Homem. É isso, pessoal. Perguntas? Oi, tudo bom? Meu nome é Edson. Tudo bem. Você disse que o Papo de Homem sempre foi pensado em ser algo grande. Sim. E eu tenho uma pergunta sobre a monetização. Sim. Qual momento você achou que seria o melhor momento para monetizar o site? Quando vocês pararam, foi desde o começo, vocês já botaram um AdSense, uma Bubox? Ou Não. vocês esperaram chegar a uma certa audiência para falar agora a gente vai monetizar nosso projeto? Cara, essa pergunta é excelente. O aspecto estratégico do posicionamento é muito importante. Então, começou a entrar o primeiro real depois de 1 ano de projeto. Isso foi uma escolha nossa. A gente não quis que o site se parecesse com uma penteadeira de puta. AdSense, varejo e coisas e o caralho a 4.
a gente queria privilegiar o conteúdo, privilegiar a narrativa, que é o que as pessoas, seres humanos como a gente, realmente querem. Então a gente fez uma construção de 1 ano sem se preocupar com isso, sabendo que isso viria com muito mais força e mais potência a longo prazo, se a gente conseguisse privilegiar uma estratégia que deixasse claro o nosso posicionamento, de valorizar o conteúdo, de valorizar a narrativa e de trazer marcas que quisessem fazer coisa igualmente do caralho. Então foi sempre uma estratégia de conter menos anúncio, menos varejo, menos ruído e mais sinal e mais qualidade. Só mais uma pergunta, desculpa. Eu tenho um blog também que eu toco. Eu tenho um problema muito grande com pegar conteúdos de outras pessoas, por causa de um medo de, se em algum momento a gente monetizar o projeto, essas pessoas chegarem, pô, e minha parte, minha matéria está aí. Como vocês fazem para lidar com essa cobrança das pessoas que escrevem para vocês? Se é que existe alguma cobrança? Cara, essa cobrança não existe. A gente tem a transparência do começo ao fim. A gente coloca a nossa contrapartida que, olha, a gente vai publicar o artigo. A gente não tem hoje, a nossa estrutura não conseguiu ter escala, ser pensada para isso. E a gente flertou com a ideia de pagar, e teve uma época que a gente pagava por texto. Mas, estranhamente, isso piorou a qualidade dos textos, porque as pessoas passaram a se relacionar mais com a ideia de receber e menos com o tesão. Então, a principal maneira para a gente lidar com essa questão, que é uma questão presente, é procurar abrir e atrair pessoas que queiram escrever ali e que enxerguem valor no que a gente faz. Não passa um dia sem que a gente receba e-mails de agradecimento ou xingamento ou dúvidas sobre como a gente está afetando a vida de outras pessoas. Então, é muito a coisa de pessoas que enxergam que a gente está fazendo algo real e elas querem também fazer algo real. Então, quando o cara vem escrever, muitas vezes a gente pega pessoas que nunca escreveram antes porque elas têm uma puta história. A gente ensina o cara a escrever, a editar, dá um puta coaching monstro para formar escritores. Então, a gente acredita e a gente quer cada vez mais devolver para as pessoas. Então, é ridícula a quantidade de pessoas que estão envolvidas com Papo de Homem, que conseguiram empregos, trabalho, relacionamentos e abriram ideias e amplificaram a própria jornada por meio de publicação de artigo dentro da plataforma. Então, não tem muito a dizer além de uma relação transparente, uma relação muito reta. É isso. Como faz para escrever para o Papo de Homem se você aceita escritoras mulheres? Claro que a gente aceita. Seria ridículo, né? O Papo de Homem não aceitar mulher. A gente tem uma coluna que chama Ladies Room, onde só as mulheres escrevem, sem amarra, sem nada. Se quiser escrever, manda um e-mail para posts@papodehomem.com.br. Eu vou receber, junto com o meu editor, assistente para isso, e a gente avalia, a gente dá um puta processo de direcionamento, construção de pauta, e muita orientação no sentido de como construir narrativas com um olhar de conteúdo transformador, com um olhar de conteúdo que trabalhe com a ideia de visão, de formação, que consiga acessar as pessoas. Então, a gente está absolutamente em aberto o tempo inteiro para novos autores e novas visões. É isso. Oi, boa noite, sou o Raoni. Primeiro, vocês são foda. Obrigado. Muito legal essa ideia que você jogou, de que o Papo de Homem já começou planejado para ser algo grande. Sim. Eu acho que toda a estruturação acontece de forma diferente. Se você começa pequeno e vai crescendo e você já pensa em ser grande. Sim. A minha dúvida é, o quão grande você pensou que o Papo... qual foi sua meta de grandeza para o Papo de Homem quando você criou o Papo de Homem? Se você já chegou que está lá ou se já está maior do que você imaginava? Não está nem perto. A gente vai construir um império. A gente quer construir um império no sentido, não no império de lucro, mas um império que consiga romper um pouco o tecido da realidade que existe hoje. Então, está no começo do começo. É um projeto de vida. Eu não vou fazer outra coisa com a minha vida. É isso. Então, você pode esperar ver isso pelas próximas décadas, crescendo nas mais variadas formas. Então, a gente está cada vez mais presencial, fazendo eventos frente a frente, juntando pessoas. Então, é isso e é só o começo disso. Sim. Ela faz primeiro, depois você. Boa tarde, meu nome é Letícia. Você já escreveu, né? Escrevi de autismo.
Sim. Então, a minha pergunta é, você falou que sempre pensou no Papo de Homem como algo grande, que o grande objetivo de vocês é construir uma estrutura de negócios em favor de uma visão. Sim. Ao longo dessa trajetória, do começo ao que vocês são hoje, qual foi o maior erro e o maior acerto no Papo de Homem para ele ser o que ele é hoje? O maior erro, olha, foi cometer uma quantidade estúpida de erros. Se tem um privilégio no Papo de Homem, é a quantidade ridícula de vezes que eu errei, que as pessoas erraram, e que a gente criou uma cultura de liberdade ao erro. Agora, erro... Um que te fez assim, aquele que bateu, que fez você aprender mais. Porque na trajetória do que a gente quer dos nossos sonhos, a gente erra e a gente aprende. Então... Deixa eu pensar um pouquinho. Eu posso te comentar de erros recentes, que são coisas que são muito importantes, que são de bastidores, que é ridiculamente importante a negociação de contratos e de coisas com marcas. Então, a gente se paramentar com estrutura financeira e estrutura jurídica, demorar para fazer isso talvez tenha sido o nosso maior erro. A gente demorou a ter uma pessoa dedicada exclusivamente ao financeiro, a gente demorou a ter um gerente financeiro. E isso nos custou dezenas de milhares de reais. Foi um erro crasso. Em relação ao acerto, eu diria que alguns, mas algo que me ocorre de cara é não nos vender, não nos comprometer, dizer não quando necessário. A gente disse não várias vezes, a gente negou campanhas, a gente negou anúncios, a gente negou oportunidades de crescimento, a gente podia ser maior em lucro, em acessos, em tudo. E a gente negou uma série de coisas que não eram condizentes com a nossa visão. Então, o aspecto de dizer não ao que não era condizente com a visão, com o que a gente queria fazer, talvez tenha sido o maior acerto. Bom, eu não sei se todo mundo aqui acompanha o Papo de Homem. Eu queria saber como é que era o relacionamento de vocês com ele e o que aconteceu com o Dr. Love. Tá. Cara, ele sumiu. Ele sumiu. A condição dele, quando ele começou a escrever... Para quem não conhece, foi o colunista mais famoso, etc. Consultor amoroso, cachorrão nas horas vagas, yarararará. A condição dele, sine qua non, para escrever foi que a identidade dele nunca fosse revelada, e dois, que os textos dele nunca fossem podados ou editados em nada. A gente seguiu isso. É um cara de lua, é um cara maluco. Ele escreve quando quer, ele já foi embora e voltou várias vezes. Não tem como te dizer muito além disso. Oi, meu nome é André. Primeiro eu queria falar obrigado, porque muitos textos do Papo de Homem me ajudaram pra caralho. E segundo é perguntar o seguinte, você falou que, beleza, vocês alcançaram a fama e tal, mas você falou que reinveste boa parte do lucro que vocês têm no site para melhorar e tal, mas assim, e futuro? Vocês pensam, pode dar merda amanhã, e aí, o que é a carreira de cada um? Porque vocês largaram os empregos para se dedicar ao site. E aí, como é que é isso? Vocês guardam? Não, vamos investir tudo e vai o feeling mesmo, e é nosso amor e tal? Ou não, tem uma segurança e tal? Então, cara, a visão hoje é bem profissional. Então, o que acontece? Quando eu falo em reinvestir, durante muito tempo eu reinvesti o meu salário. Mas depois que a gestão se tornou uma gestão profissional, significa pagar a cada um o seu salário dos profissionais e reinvestir o que, em tese, seria distribuição de lucros. E manter os salários tão ok, tão enxutos quanto possíveis. Então, a gente não tira do próprio bolso hoje. A gente paga um salário justo para todo mundo, porque as pessoas têm que ganhar bem para ficar felizes e produzir conteúdo do caralho. Agora, em relação à visão de carreira das pessoas, quem trabalha lá hoje são caras muito bons. Então, por exemplo, o diretor de negócios, ele era diretor nacional de atendimento numa puta empresa. São caras que estão fazendo um risco. Eles acreditam, eles sabem que pode dar merda, sabem que podem se ferrar, e eles acreditam, cara. É um ato de fé. E se tudo der merda, e tudo falir, tudo der errado, eles vão ter que se reconstruir. E é isso, não tem muito o que te dizer além disso. Tem que acreditar e ir em frente. É simples. Oi, meu nome é Christian e eu queria perguntar como manter o equilíbrio entre a humanização
da relação com os leitores e a monetização. Como fazer com que os leitores consumam os anúncios, os anunciantes, as ideias, mas mantendo a qualidade, não ser incisivo, não lotar de banner o blog. Cara, é muito tranquilo, sabe? É tão fácil quanto se colocar na posição dos leitores e pensar o que você gostaria de ter ou de receber. Então, a nossa relação com as marcas se transformou profundamente. A gente entende que as marcas são mecenas e que o que a gente faz ali são produções culturais. Então, se eu tenho um canal de marca, você nunca vai ver lá um artigo falando a BMW é o máximo por isso, por isso, por isso. Tem uma marca. A marca está imersa em territórios. BMW é velocidade, luxo, confiança, potência. A gente vai fazer produções culturais em cima disso. Então, eu poderia fazer um puta artigo ou uma série de artigos sobre como pilotar melhor o seu carro de luxo. E a relação da marca, ela sempre aparece após o conteúdo, após a voz editorial, vem uma grande faixa, mecenas, e aí sim entra a voz da marca. Essa noção de separar a voz editorial da voz da marca, da voz corporativa, é fundamental para manter a transparência, para manter o não conflito de interesses e para manter o respeito em relação ao que a gente quer produzir. A gente sempre deixa isso claro, a gente publica artigos explicando como é a nossa relação, a gente procura sempre explorar maneiras de cultivar relações melhores com as marcas e que tenham escala. Então, a postura que a gente tem hoje, enquanto veículo, enquanto empresa, é uma postura que eu acredito que outros veículos deveriam adotar para ter mais escala para o mercado, para gerar mais confiança, porque você tem mais confiança e mais escala em torno do mercado web, você tem mais investimento e produções culturais de maior valor. Então, quando não se valoriza, quando não se pensa profissionalmente em relação à divisão do editorial e de marca, quando isso é tratado de forma mambembe, quando você quer só maximizar os lucros e se não respeita uma proporção, você tem muito lucro no curto prazo e você mata o crescimento do mercado, você mata o crescimento do nicho e você mata o seu próprio crescimento, porque tudo que você cultiva enquanto veículo é baseado em relações de confiança. E se essa confiança começa a enfraquecer, o retorno que você recebe, que qualquer outra produção que você faz, também vai diminuir. Então, esse bom senso, esse pensamento a longo prazo, pensamento em escala, pauta tudo que a gente vem desbravando em termos de conteúdo. E isso tem feito com que a gente consiga crescer. Então, por exemplo, a gente quer explorar o sensual. A gente não pede fotos de leitoras nuas para elas assinarem os peitos, papo de homem. Cara, isso é grotesco, é lindo, pode ter um monte de coisa boa, mas todo mundo já faz, a gente quer explorar o que ninguém faz. Então, o que a gente está fazendo? A gente está se envolvendo com produtores para produzir vídeos e explorar novas visões em relação ao sensual, assim como a gente está fazendo com economia e com uma série de outras coisas. E esse tipo de construção envolve mais pensamento, mais introspecção e mais reflexão. Isso significa mais hora homem, significa ser mais caro e mais demorado, mais custo. Se você precisa de mais custo, você precisa de mais amadurecimento no mercado. Então, nada mais congruente do que ter uma postura editorial e cultural que faça com que todo o nosso ciclo se realimente. Faz sentido? É isso. Ele está falando parabéns pelo ensaio da Mari. Vai virar um vídeo, cara. Você precisa ver o vídeo. O vídeo está foda. Mais alguma pergunta, algum questionamento, alguma crítica? Não? Eu vou presentear então quem eu achei que fez as melhores perguntas. Um para você e um para você. Gostei muito do seu texto. Obrigada. Velho. Alguém? Alguma dúvida? Algum questionamento? Nada? Niente? É isso então. Obrigado, pessoal. Obrigado pelo tempo de vocês.